Boa noite a todas e todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Já aproveitando para desejar o pronto restabelecimento da saúde da vereadora Naila, que está conosco aqui na chamada, participando da sessão bravamente até agora. Servidoras e servidores da Câmara, que nos auxiliam nos trabalhos dessa sessão, e a quem participa também aqui conosco, população, exercendo a democracia, fortalecendo a democracia da nossa cidade, sobremaneira hoje as integrantes e os integrantes dos coletivos do nosso município, que tiveram como porta-voz a Elisângela Ribeiro, que fez aqui a leitura da carta. Meus parabéns, que possamos continuar juntos nessa luta. Fazendo a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão, eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma máscara branca, camisa social também branca e gravata vermelha. O recesso das sessões ordinárias começou, como já foi falado, no dia 14 de dezembro de 2021 e terminou hoje, dia 7 de fevereiro de 2022. 55 dias, não de férias, mas de organização do mandato, continuação do trabalho que já estava sendo executado e muitas demandas novas, atendendo a população e cobrando soluções práticas para as dificuldades enfrentadas pelo nosso povo. Portanto, nessa primeira sessão ordinária de 2022, vou fazer um breve resumo de todas essas iniciativas nesse período e também as perspectivas para 2022. Falando ainda sobre o final de 2021, no dia 23, eu estive em reunião no galpão que é utilizado para a triagem de recicláveis pela cooperativa 4RV. Também estiveram presentes representantes da própria cooperativa, da Secretaria do Meio Ambiente, da iniciativa privada, de empresas do nosso município que trabalham com tecnologias sustentáveis e que têm interesse em trabalhar junto com essa cooperativa, trabalhar na questão dos resíduos sólidos e da reciclagem em Vinhedo. E ali naquele galpão, eu reitero uma coisa que eu venho falando há muito tempo, que há uma profunda carência socioeconômica e socioambiental. É um problema que tem essas duas vertentes. E isso se estende à gestão e à destinação dos materiais recicláveis em nossa cidade. Portanto, é urgente, falo mais uma vez, a necessidade de criação de uma comissão, de um grupo de trabalho que consiga envolver os participantes daquela reunião e todos os grupos correlatos, por exemplo, Secretaria de Serviços Municipais, todo mundo que trabalhe com a temática da reciclagem para que a gente consiga avançar nessa pauta em Vinhedo. Então, com esse grupo seria possível dar uma cara de política pública, ter ações, um planejamento estratégico, um orçamento, para que esse problema, então, seja resolvido, que aquelas pessoas tenham a sua dignidade garantida e a dignidade no trabalho, que, inclusive, é uma das facetas do desenvolvimento sustentável, está nos objetivos da ONU, e é importante também que a destinação seja correta para que o nosso meio ambiente seja ecologicamente equilibrado, como está, inclusive, na própria Constituição. Então, vou ficar na cobrança, aguardando o resultado prático para esse pedido, inclusive dando prosseguimento a uma ação que já começou na Secretaria do Meio Ambiente, enquanto eu estive secretário no começo do ano passado. Também estive empenhado em buscar resultados práticos para conter a perturbação do sossego, principalmente devido aos fogos com estampido. Os fogos com estampido que a gente sabe que afetam pessoas com deficiências, crianças, idosos, animais. Os animais acabam fugindo, acabam se machucando e morrendo, e as pessoas que têm essa sensibilidade a um determinado número de decibéis também acabam ficando incomodadas e não conseguem viver suas vidas com qualidade e com bem-estar. Então foram feitas cobranças à Prefeitura, à Guarda Municipal, à Polícia Militar, inclusive para o cumprimento da Lei Estadual número 17.389 de 2021, que já proíbe a soltura, a comercialização, a armazenagem e transporte de fogos de artifício com estampido em todo o estado de São Paulo, e para deixar esses munícipes, portanto, com mais bem-estar, com qualidade de vida, com tranquilidade, para que pudessem passar bem as festas. Nós sabemos que ainda há um longo caminho pela frente a ser traçado, a ser trilhado, só que no ano de 2021, ali na virada do ano, desde o Natal até o Réveillon, nós tivemos bons resultados, pelo menos o começo dessa jornada, para que consigamos levar então esse bem-estar, fazer cumprir a lei no estado, aliás, na cidade de Vinhedo, uma lei que já é sancionada, que já está sancionada para todo o estado de São Paulo, que agora, portanto, precisa dos instrumentos municipais para que ela seja aplicada efetivamente. Então, essa é uma outra pauta, assim como a vereadora Cris também tem trabalhado nesse assunto, que vai continuar recebendo bastante atenção para que nesse ano de 2022 consigamos oferecer esse bom resultado à população.
Em relação aos telefones de atendimento do centro médico de outras unidades de saúde de Vinhedo, também exigi respostas por parte da Secretaria da Saúde, porque praticamente todas as pessoas que tentaram contato pelos números que são disponibilizados no site acabaram não conseguindo. Então o telefone ou toca até a chamada cair, ou acontece qualquer outra coisa, a pessoa não consegue nem completar a sua ligação, e nesse contexto que nós estamos vivendo, com casos de Covid, com casos da nova gripe, dúvidas sobre a vacinação, todos os exames, os procedimentos que estão atrasados, as pessoas na fila de espera, é fundamental que ao menos haja um cuidado no sentido de atender, de informar a população. E aparentemente ainda existe esse problema, mas eu vou continuar pedindo, vou fazer essa cobrança, aproveito aqui publicamente a tribuna da Câmara, mas eu quero muito que isso seja refletido de fato em uma ação, em uma mudança na abordagem da própria Secretaria da Saúde, para que haja ao menos uma pessoa ali no telefone durante o horário comercial, no horário de almoço, para que tenha alguém para fazer o revezamento, porque senão fica muito difícil para a nossa população e as pessoas entram em contato com o mandato, fazendo perguntas, mas a gente recorre à Secretaria. E é a Secretaria que tem que oferecer essa estrutura. E uma coisa que eu digo com muita tranquilidade é a seguinte: ninguém liga para a unidade de saúde porque quer, porque é recreativo. Se a pessoa está ligando, é por necessidade. E o mínimo que a prefeitura deve fazer é atender e orientar cada munícipe. Especialmente porque, em se tratando de saúde, são muitas pessoas idosas, pessoas que não têm a inclusão digital, que não conseguem acessar a internet, ver o site, acompanhar o Facebook e o Instagram da prefeitura, e que precisam do telefone, ligam no telefone fixo da prefeitura, da Secretaria da Saúde, do centro médico, da UBS, para buscar essas informações que são vitais, que dizem respeito à saúde dessas pessoas. Então, que fique registrado mais esse pedido público, entendo as limitações de pessoal, todas as dificuldades que estão sendo passadas ali pela Secretaria, mas é importante que tenhamos essa resolução, pensando nos munícipes, no serviço que vai ser oferecido à população vinhedense. Nessas últimas semanas eu também recebi várias reclamações sobre as linhas da EMTU, que é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, e geralmente esses ônibus eles ligam a nossa cidade a Campinas, passando por Valinhos. São utilizadas por várias pessoas todos os dias. Só que devido à pandemia, muitas linhas tiveram redução no número de veículos e também de horários. Não obstante, nós temos o retorno praticamente total das atividades presenciais. Trabalho, escola, todas as atividades voltando praticamente 100%. Só que as linhas de ônibus não estão acompanhando esse movimento. E apesar de não ser uma responsabilidade do município, porque é o governo do estado de São Paulo que faz valer essas linhas da EMTU, nós também entramos em contato, eu encaminhei um ofício pelo mandato pedindo uma resposta, pedindo um parecer do governo de São Paulo, da empresa, e como resposta já me disseram que há uma reestruturação de linhas em andamento. Então, que fique também esse registro público para que a população vinhedense e todas as demais pessoas que se utilizam do transporte público coletivo, que vão para Campinas, para Valinhos ou para qualquer outro município utilizando os ônibus, não sejam prejudicadas. A gente vê alguns vídeos chegando até o mandato das pessoas que nem sardinhas dentro dos ônibus, e isso é desumano, isso contribui também para a propagação de alguns vírus. Então, a gente sabe que não podemos brincar com a saúde, com a integridade das pessoas, e as empresas de transporte coletivo precisam saber disso, precisam fazer valer esse distanciamento, pelo menos com mais veículos, com mais horários, para que as pessoas não sejam submetidas a essa situação que é, como eu disse, desumana. Ainda falando sobre o recesso, no dia 24 de janeiro, estive na rua Antônio Barbosa, na Barra Funda, às margens do córrego Pinheirinho, que foi canalizado há décadas sem um planejamento ambiental correto. Sonia, nós temos até uma imagem para ilustrar para a gente o dia dessa visita, porque eu fui lá a convite de um comerciante do bairro, justamente para discutir possíveis soluções de engenharia verde para esse local, que tem muito potencial, inclusive, para ser um espaço ambiental, um espaço de convívio social, mas que, como eu já disse, nunca recebeu a devida atenção por parte do poder público. Depois disso, logo em seguida, 2, 3 dias depois, já fui conversar com a prefeitura, com a nova Secretaria de Planejamento Ambiental, com o pessoal do Planejamento Urbano, para apresentar algumas ideias, colocar o mandato à disposição para fazermos um projeto, para elaborarmos alguma alternativa, alguma solução para esse espaço que resolva tanto o problema das enchentes, como também essa degradação
urbanística, ambiental, que existe principalmente nesse trecho da Barra Funda. E é muito importante destacar, e aqui eu faço esse adendo, porque o problema das enchentes não é uma culpa da natureza, e às vezes nós temos, né, esse ato falho de dizer a mãe natureza que está descontrolada, ou coisas do gênero. E não é assim, é a ocupação humana sem um planejamento, sem uma harmonização entre as atividades sociais, econômicas e o meio ambiente, que é a base de tudo isso, que causa esse tipo de problema. E a gente está sentindo agora, pagando a conta, por algo que já foi feito há muito tempo e que foi empurrado com a barriga, infelizmente. Então a gente precisa agora dar soluções, dar alternativas, seja pela engenharia verde, pela recuperação ecológica de córregos, mas pensando nisso, pensando no futuro, nessa sustentabilidade, que é a capacidade de se sustentar em um determinado eixo de tempo. Então eu quero contar com o apoio do maior número de munícipes, de moradores, de comerciantes, dos nobres pares aqui da casa, para que consigamos, então, dar uma resolução definitiva a esse problema tão grave que vive debaixo do nosso nariz, aqui mesmo no centro da cidade. Seguindo ainda na pauta da infraestrutura, eu quero aproveitar para agradecer à Prefeitura de Vinhedo pela instalação da primeira trave de proteção antes de ponte sob a linha férrea. A gente está vendo aí na imagem, na rua Campinas, que foi um assunto colocado ainda em discussão em 2021, quando eu e as vereadoras Naila de Souza e Cris PC apresentamos o projeto de lei número 82 de 2021, que infelizmente foi reprovado. O projeto, ele buscava exatamente isso, né, a instituição das traves de proteção antes de passarelas, de viadutos, de pontes, e nós estamos vendo aí que a Prefeitura já entendeu que essa seria a melhor solução. Apesar do projeto ter sido reprovado, o que a gente queria era isso, era a política pública acontecendo, resultado prático às pessoas, evitando acidentes, evitando que pessoas se machuquem e também os danos estruturais a essas pontes, aos veículos, tudo mais que pode causar. E eu quero dedicar o restante da minha exposição pessoal, o tempo é muito curto, mas vou tentar resumir, para reforçar um tema que eu já venho falando há algum tempo, que é sobre as chuvas volumosas, fortes, torrenciais, e a sua ligação com as mudanças climáticas e a necessidade de Vinhedo dar uma resposta a isso. Nós vimos que esse tema ganhou bastante destaque por uma série de demandas que foram apresentadas aos mandatos. Eu até passei algumas imagens, Soninha, só para a gente ilustrar também, de algumas visitas que foram feitas na viela ali da rua 21 de abril, Sebastião Mateus, na Capela. Estive monitorando essa encosta, que corre o risco de ceder, porque não há uma infraestrutura adequada, tanto tempo sem essa resolução. Também na João Edueta, que famílias ficaram ilhadas ali por conta da cheia do rio Capivari. Elizabeth Mingarelli, que a gente viu na última imagem, na Vila João 23, também uma casa com bastante risco de desmoronamento ali perto do Escadão. Rua dos Ipês, Rua Tóquio, com casas com infiltração por conta de vielas da Sanebave. Marino Costa Terra, que também passou na imagem, com o desmoronamento ali daquela encosta. Anésio Marciano, em que a rua cedeu, levou parte do asfalto e até alguns equipamentos. Telau Serafim, ruas do Vale Verde, Praça Helena Carbonari Santana. Escolas também com esse problema das goteiras, problemas de infraestrutura também que vem de bastante tempo, Sei Emília, Turma da Mônica, Saci Pererê. Aqui a gente está vendo alguns buracos que ficaram abertos, crateras abertas no asfalto. E a gente sabe que, mesmo com algumas resoluções, às vezes até paliativas por parte da Prefeitura, a gente viu um cenário de destruição. E aqui eu quero agradecer à Força Tarefa, todos os servidores que estiveram empenhados. Isso foi muito importante porque a resposta foi rápida, só que esse é um problema não pontual, não é por conta das chuvas, eu volto a dizer, não é a natureza, o meio ambiente. Esse aqui é um problema estrutural da nossa cidade e a gente precisa trabalhar isso de maneira muito madura, falando sobre mudanças climáticas, falando sobre resiliência do município, e aí não só a capacidade do município de se adaptar a esse problema, mas também de mitigar suas causas, e a cidade parece que não está tomando soluções ecológicas, tem muitos carros por habitante, agora com o plano diretor a gente pode ter prédios de 12, 15 andares, que também na minha opinião seria absurdo, crescimento da cidade. Então a gente sabe que sem esse planejamento e sem essa sensibilidade do município se adaptar e do município viver de forma harmoniosa com o seu meio ambiente, que já estava aqui muito antes de nós chegarmos, a gente não vai conseguir ter uma cidade verdadeiramente forte e sustentável. Isso também falei bastante em 2021 e vou continuar falando em 2022.
A gente precisa enfrentar esse desafio de cabeça erguida, com maturidade e com políticas públicas. Agradeço a atenção de todas e todos, uma boa noite. Também estou à disposição nas redes sociais e no gabinete. Obrigado.